Ó, Paulo, tem um aqui do canal Daniel. Não, acho que é esse aqui, né? Elementar. É, ele falou que é do canal Elementar. Tá certo, é esse aqui mesmo. Ele quer comprar o mundo. Mas como que não? Ah, eu acho que esse chat aqui não tem a informação. Não tem a informação, não sei. Abre, porra! O pessoal só fica nos vídeos que eles realmente querem ver, ô Paulo. Isso não quer dizer nada. Eu não ligo pra quantas pessoas tem. Caguei. Puta que pariu, mas que caralho. Daqui a pouco vem o cara falar lá que é o Adblock. Vai ficar. Quando pensamos em poder, normalmente pensamos em dinheiro. Mas em muitos casos o Porra, poder pode Bombate. estar conectado Olha a meu outras vídeo lá. coisas, como influência política Mas e deixa pra afins. comprar quando tu comprar o Play 5, não compra nessa plataforma porca aí do PC. Agora, quando juntamos uma quantidade imensa de dinheiro, influência e conexões políticas, aí, meu amigo, é difícil competir. Esse é o caso de Larry Fink, o homem que controla mais de 10 trilhões de dólares. Quando pensamos em poder, normalmente pensamos aproximadamente ao PIB, mas em muitos casos o poder pode estar conectado a outras coisas, como influência da Alemanha, Canadá, Austrália e Reino Unido combinados. Ele é um grande acionista em todas as grandes empresas de todos os setores relevantes do mundo. Ele influencia o rumo da economia e quando o governo americano precisa de ajuda, é para ele que ligam. Ao longo da história, algumas famílias ficaram conhecidas por praticamente controlar o mundo, como foi o caso de J.D. Rockefeller e da família Rothschild, ou Rothschild. Rockefeller se tornou extremamente rico e poderoso ao investir na indústria do petróleo, um mercado em ascensão na época. Ele fundou a Standard Oil, que foi a maior petrolífera do mundo por muito tempo, e passou a ser considerado o homem mais rico da história moderna, de tal forma que em 1937 sua fortuna equivalia a 1,5% do PIB norte-americano. Um pouco antes, no século XIX, os Rothschild dominavam o setor bancário, dando origem a uma verdadeira dinastia. No auge, tem vídeo aqui que até eu às vezes não sei muito o que falar, porque não tem muito o que falar, entendeu? É provável que eles tenham sido uma das famílias mais ricas do mundo, embora seja difícil calcular com precisão sua fortuna, uma vez que ela foi partilhada entre os diversos descendentes ao longo dos anos. Mas até hoje, os Rothschild estão envolvidos no mundo dos negócios, embora de forma muito mais discreta que no século XIX. Essa gente, quando eles cagam, sai dinheiro. Nas últimas décadas, através da BlackRock, Larry Fink passou a compor o quadro de acionista de muitas petrolíferas ao redor do mundo, imagina, e diversos bancos norte-americanos. Além de ter passado a controlar uma terceira via que não existia na época dos Rothschild. Você tem que cuidar, Coquinho, esses pendrive que vocês compram, cara, que tem pendrive barato assim, que ele tem um matador de dispositivo nele, cara. Onde tu meteu o USB dele ali, ele torra o aparelho, cara. Tem uns pendrivezinho assassino, cara. E que se tu enfiar no teu cu é capaz de tu morrer também, ô Coquinho. Definitivamente não estava tão desenvolvida na época dos Rockefeller, os meios de comunicação. Com isso, o poder concentrado hoje nas mãos de Larry Fink é infinitamente maior do que o poder concentrado nas mãos de J.D. Rockefeller ou da dinastia Rothschild. Mas quem é Larry Fink? Como ele se tornou tão poderoso e como ele influencia os acontecimentos ao redor do mundo, mesmo que a maioria das pessoas nunca tenha ouvido falar nele, é o que nós vamos te contar no vídeo de hoje. Nunca ouvi falar desse cara aí. Elementar Coquins. Estamos nos anos 70 e a Califórnia é um lugar cheio de jovens com vontade de mudar o mundo. Entre eles, um cara chamado Larry Fink. No auge dos seus 20 e poucos anos, Fink é um estudante de ciência política na Universidade da Califórnia. Ele nasceu e cresceu na Califórnia e seu interesse é concluir sua formação e entrar para a política. Mas ao invés disso, ele é contratado para trabalhar em um dos maiores bancos de investimentos dos Estados Unidos, na época chamado First Boston. Seu trabalho no First Boston era como bond trader, basicamente a pessoa que ficava responsável por comercializar títulos. Larry movimentava o dinheiro que os investidores tinham confiado a First Boston com o objetivo de maximizar os lucros. Como bond trader, Fink demonstrou ser um excelente profissional, ganhando a confiança de todos, inclusive de seus superiores, e alçando rapidamente ao cargo de gerente de departamento.
Com isso, ele se tornou o gerente mais novo da First Boston e a pessoa mais jovem a controlar todo um departamento. Quando você trabalha com investimentos e você é capaz de gerar cada vez mais lucros, as pessoas passam a confiar quantias cada vez maiores de dinheiro a você. O problema é que nessa época a computação não estava tão desenvolvida assim e muito menos os softwares de análise de risco. O que significa que, nessa época, os altos investimentos eram feitos com base numa análise de risco muito primitiva. Nossa, era e tudo pouco manual. precisa se comparada aos dias de hoje. E foi num desses grandes investimentos, praticamente às cegas, que Larry errou. Ele perdeu 100 milhões de dólares numa tacada só, o que fez com que toda a sua reputação fosse por água abaixo. De repente, Larry Fink não era mais o cara a quem você confiaria seu dinheiro. E isso refletiu diretamente na sua posição no First Boston. Tudo isso aconteceu um ano antes da Black Monday, a maior queda da história da Bolsa de Valores, em 1987. Como é que é o Lobo de Wall Street, né, ô Brombati? Eu vi esse filme, muito bom, cara. Maior até mesmo que o pior dia do crash de 29. Na Black Monday, o mercado despencou mais de 20% em um único dia. Depois de um ano e meio, Fink deixou a empresa e se viu isolado numa posição complicada. Afinal, se ele quisesse atuar novamente no mercado de investimentos, precisava ser alguém confiável, com uma boa reputação e que pudesse garantir o retorno dos investimentos. Foi aí que ele conheceu outro cara chamado Steve Schwarzman. Lá na década de 70, Steve Schwarzman era o mais novo contratado de outro banco de investimentos também muito famoso, o Lehman Brothers. E assim como Fink, Schwarzman rapidamente progrediu na carreira. Aos 31 anos, ele se tornou diretor de gestão da divisão de fusões e aquisições globais do Lehman Brothers. Em 1985, Steve Schwarzman e Peter Peterson se juntaram e abriram um novo negócio, o Blackstone Group. Inicialmente uma firma voltada para fusões e aquisições, mas que com o passar dos anos se tornaria uma das principais empresas voltadas para investimento. O Blackstone Group se tornou extremamente bem-sucedido, mas seria uma de suas empresas menores que realmente chamaria atenção alguns anos depois. Em 1988, a BlackRock foi fundada como um braço da Blackstone, que logo se tornaria muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Apesar do duro golpe que foi perder 100 milhões de dólares de uma só vez, Fink percebeu uma coisa: a importância da análise de risco. Quando a gente fala em investimento, a análise de risco pode ser descrita como um processo pelo qual se avalia a probabilidade de ocorrer alguma eventualidade em determinado setor. Assim, é feita uma estimativa que avalia o impacto que esses eventos podem causar em um determinado investimento. Naquela época já se fazia análise de risco, mas ela não era nem de longe tão sofisticada quanto hoje, e nem tão precisa. Mas qual seria o santo graal de qualquer investidor? Conseguir prever com a maior precisão possível os resultados daquele investimento. Por isso, se Larry dominasse a análise de risco de alguma forma, ele poderia se tornar extremamente cobiçado novamente, como alguém que poderia fazer seus lucros aumentarem. E é exatamente aqui que começa a história da BlackRock. No fim dos anos 80, a computação estava muito mais avançada do que no fim dos anos 70, e Larry percebeu que se ele pudesse colocar um computador em sua mesa e automatizar certos fluxos de caixa, ele provavelmente conseguiria gerar estimativas cada vez mais precisas e, consequentemente, lucros cada vez maiores para os seus investidores. Mas ele precisava de algo para colocá-lo no mapa de novo e reconstruir a imagem que ele havia perdido quando trabalhou no First Boston. O ponto de virada foi quando Fink resolveu um problema que tinha nome e sobrenome: General Electric, e se provou novamente rentável no mundo dos investidores. Sob a liderança de Jack Welch, a General Electric começou uma onda de expansão durante os anos 80, que culminou na compra de um banco de investimentos chamado Kidder Peabody. O problema foi que um tempo depois, a General Electric foi acusada de fraude contábil e troca de informações internas, um verdadeiro escândalo. Agora a empresa estava em maus lençóis e Welch estava disposto a vendê-la para qualquer um disposto a comprar. O problema é que ninguém queria o portfólio da empresa, que embora pudesse ser bastante valioso, estava repleto de dívidas. E ninguém quis tentar salvar o portfólio da General Electric, exceto uma empresa, a BlackRock. Vários times de analistas trabalharam incansavelmente por semanas para salvar o portfólio da empresa e basicamente transformar ele em algo que pudesse ser facilmente vendido novamente, numa manobra de engenharia financeira. Engenharia financeira pode ser definida como o uso Aquele velho, quando ele viu uma coisa errada na empresa, ele olhava: isso não existe. De ferramentas matemáticas e estatísticas para encontrar soluções na área de finanças.
E essa logo se tornou uma das principais vantagens competitivas de Fink. Ele solucionava problemas considerados complicados demais para os seus concorrentes. Assim, a BlackRock conseguiu fazer com que a General Electric recuperasse o valor de mercado, com o mínimo de prejuízo possível, numa manobra sem precedentes, capaz de fazer Larry Fink voltar a ser respeitado no mundo dos investidores, o que também ajudou a consolidar a imagem da BlackRock diante de Wall Street como uma empresa respeitada. Nos anos seguintes, a BlackRock se voltou para a análise de risco e, com o tempo, muitos investidores passaram a depositar sua confiança e seu dinheiro na BlackRock. Agora estamos na década de 90 e muita coisa mudou, entre elas os computadores. Mais velozes e inteligentes do que antes, agora eles são capazes de estimar de forma muito mais precisa os resultados de um investimento. E com isso, a BlackRock se tornava uma empresa mais confiável e mais rentável. Ela logo lançou seu primeiro software chamado Aladdin, mas para processar tudo isso, ela precisava de um conjunto de elementos indispensáveis: dados. E não demorou muito até que ela começasse a obter uma quantidade cada vez maior de dados de empresas, que ela começou a utilizar para fazer novos investimentos e maximizar os lucros. Durante os anos 90, os Estados Unidos passavam por um período de recuperação econômica. Durante os mandatos de Clinton, o desemprego caiu, o mercado se recuperou e os Estados Unidos voltaram a ser o epicentro da revolução tecnológica que começou nos anos 60 e 70. Quando a BlackRock finalmente se tornou pública em outubro de 1999, os fundos sob seu controle chegavam a somar mais de 150 bilhões de dólares. Mas ela não parou. Nos próximos anos, ela continuaria crescendo, acumulando 400 bilhões em ativos, e se tornaria a maior gestora de fundos do mundo. Com isso, e a computação avançando cada vez mais, a BlackRock se tornaria imbatível e capaz de influenciar os mais diferentes mercados dos mais diversos países ao redor do mundo. As cartas de Larry Fink, divulgadas anualmente para os investidores, é uma das publicações mais aguardadas do ano, junto às cartas divulgadas por Warren Buffett. Larry Fink ocupa o cargo de presidente e diretor da BlackRock e está presente em diversos eventos mundialmente importantes, como o Fórum Econômico Mundial. Ao longo das últimas décadas, Larry Fink se tornou tão influente através da BlackRock que suas previsões de mercado são altamente cobiçadas, com Fink tendo virado uma espécie de guru dos tempos modernos. Ele também foi responsável por popularizar um índice chamado ESG, sigla para Environmental, Social and Governance, através do qual as empresas são classificadas numa escala onde, teoricamente, quanto maior o ESG, mais atrativa aquela empresa se torna do ponto de vista sustentável. O ESG já existe desde o início dos anos 2000, mas se tornou popular e mainstream no mundo dos investimentos após a carta aos investidores de Larry Fink em 2018. A carta em questão colocava uma pressão indireta a empresas a dar importância aos fatores relevantes do ESG se quisessem receber investimentos da BlackRock. Esse movimento foi majoritariamente bem visto e divulgado por outros grandes investidores e a mídia em geral, mas levantou uma série de questionamentos se realmente foi um movimento com foco no sustentável e se existe aí um ganho indireto com uma valorização de empresas focadas na descarbonização ou até interesses políticos. Independente da motivação, resultou em mudanças no consumo energético de grandes empresas, políticas sociais internas e mudanças em estruturas de governança, com vários diretores demitidos. Hoje a BlackRock controla mais de 10 trilhões de dólares em ativos de investidores, uma quantia exorbitante que coloca Fink numa posição extremamente influente em relação ao sistema financeiro global. Um exemplo disso foi quando a BlackRock sugeriu que os investimentos na China triplicassem. A quantidade de ativos sob controle da BlackRock é maior do que o PIB de todos os países do mundo, exceto a China e os Estados Unidos. Além disso, eles possuem ações em diversas empresas de diversos ramos e uma fatia de praticamente tudo que existe, de bancos a emissoras de TV. Ela também possui uma parte da Coca-Cola e da Pepsi, que demonstra como, em alguns casos, ela ganha de todos os jeitos. Ela também tem uma parcela do Twitter, do Facebook e, por extensão, do WhatsApp e do Instagram, assim como do Google e do próprio YouTube. A verdade é que a BlackRock está em todos os cantos, assim como Larry Fink, quer você saiba ou não. Como é o caso dos seus investimentos dos maiores frigoríficos do Brasil, Paulo. que curiosamente tem algum envolvimento com o desmatamento. É eles que lacram, hein? E aí, se fosse verdade, sabia quem era Larry Fink e a Se fosse verdade, teríamos só lacração. BlackRock? Me diz aqui embaixo nos comentários e já dá uma olhada no que o pessoal tá falando sobre o assunto. Agora, se você quer ter oportunidades de construir uma vida melhor... E vai vender o teu curso na casa do caralho.